Olá! Nestes últimos dias, temos aprendido muito sobre a importância do amor em nossa vida. Todas as cartas de João levam-nos a entender sobre o amor. Hoje nós estudaremos a terceira carta de João e vamos estar bem atentos para a questão da verdade. Os ensinos verdadeiros são baseados na palavra de Deus. O mundo em que vivemos há muita falsidade, pois o ser humano se afastou de Deus e do ideal de Deus para ele. A única forma de ser verdadeiro é se aproximar do Deus verdadeiro. Hoje nós estudaremos nessa terceira carta de João, que vai nos levar a uma autorreflexão e autoanálise mediante os ensinos. Por isso nossa aula se chama Que tipo de membro você é? Podemos considerar isso uma pergunta. Que tipo de membro você é? Nós podemos ser membros de um grupo de igreja, religioso. Nós podemos ser membros de um clube. Nós podemos ser membros de uma equipe de trabalho. São muitas coisas que nós somos membros. Mas um membro de igreja, por exemplo, tem os seus benefícios e tem as coisas que precisa cumprir, como em qualquer outro grupo. Por isso o apóstolo João escreve essa terceira carta. Quem já se submeteu a algum processo de avaliação e de autoavaliação? Nenhum dos dois é fácil, pois é muito difícil ouvir o que os outros acham de nós e de nossas ações. Mas mais difícil ainda é responder com sinceridade o que pensamos, pois temos receio de que os outros não aceitarão ou acharão ruins nossas ideias. Saiba que quando nos autoavaliamos, temos melhores condições de conhecer nossas dificuldades e erros e assim melhorarmos como pessoas. Não para agradar os outros, mas para agradar a Deus e crescer na vida. As cartas eram grande fonte de reflexão e edificação. Pedro, Paulo e João usaram muito as cartas. Hoje, até nas mensagens de WhatsApp, as pessoas usam siglas, abreviações, e se forem muito compridas as mensagens, leem ou ouvem o começo e o fim e acham que já entenderam tudo. Eu gosto de ler. Procuro sempre manter este bom hábito. Escrever e ler é bom para exercitarmos a língua portuguesa, que não é fácil, e aprimorar nosso raciocínio. Às vezes, ao ler a Bíblia, por exemplo, de imediato não entendemos nada. Mas se tentarmos escrever com nossas próprias palavras, uma novidade acontecerá. E surgirá uma compreensão não percebida anteriormente. João escreve como um pastor, preocupado com as tentações do mundo, dos enganos dos falsos mestres, desejoso de ver o seu povo estabelecido na fé, no amor e na santidade. Ele nos apresentará 3 pessoas, membros da igreja a qual ele está escrevendo. Gaio, nos versos 1 até o 8. Diótrefes, nos versos 9 a 11. E Demétrio, no verso 12, nos trazendo preciosas lições sobre a vida como membros de uma igreja. A primeira pessoa é Gaio. Gaio era um membro fiel. Para iniciar, vamos ler 3 João, dos versos 1 a 3. O presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado,
Oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Você consegue imaginar o que os outros dizem ao seu respeito, principalmente quando está longe? Ninguém sabe quem era Gaio, mas seu testemunho ficou registrado, porque tinha algo muito valioso para nos ensinar. A terceira carta foi escrita para Gaio, mas João não podia deixar de elogiar o seu valor para a obra de Deus e como suas ações alegraram sua vida. Lembre-se que João já era idoso quando escreveu estas cartas e, mesmo idoso, ele pôde se maravilhar com o testemunho de Gaio. A sua saúde física, por exemplo, está tão bem como está a sua saúde emocional? Ou se invertermos a pergunta, você pode dizer, a minha saúde emocional está bem, por isso minha saúde física também? Muitos se preocupam só com a saúde física e dão o menor ou nenhum valor para a saúde espiritual. João espera que a saúde física de Gaio esteja tão bem como a sua saúde espiritual. Podemos olhar para o nosso próximo e olhar para nós mesmos e pensar assim? Veja o verso 3. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Você tem alegrado o coração de seus líderes daqui da terra e a Deus e aos seus irmãos? Gaio era fiel à verdade, à doutrina que aprendeu dos apóstolos. Isso porque estudava com afinco. Muitos são levados para todo lado porque não estudam a Bíblia, mas correm atrás de palavras agradáveis. A Bíblia é um livro de correção, alertas e promessas, mas muitos querem só a terceira, as promessas. Leiamos o verso 4. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Andar na verdade é quando a fidelidade se expressa no comportamento. E Gaio tinha isso. O nosso comportamento depende do que cremos. Que tipo de doutrina norteia a nossa vida? O cristão instável quanto à sua fé se torna instável quanto ao seu comportamento. Você é fiel à doutrina que aprendeu no início de sua jornada cristã? Ou fica cheio de achômetros pessoais que o leva de um lado ao outro, sempre vacilante? Leremos agora os versos 5 a 8. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito deste seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. Pois nosso dever receber com hospitalidade a irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Veja como Gaio era fiel ao serviço. Muitos usam a igreja só para conseguir benefícios, mas na hora de cooperar, não.
Ele praticava hospitalidade mesmo aos estrangeiros. A hospitalidade deve ser praticada por todos os cristãos. Não há ninguém tão pobre de dinheiro, mas cheio do amor de Deus, que não consiga fazer isso. Provavelmente Gaio hospedou evangelistas que foram expulsos por causa do nome de Cristo. Pode ser que não veja muitos nessa situação nossa de hoje em dia, aqui no Brasil, mas muitos deixam suas famílias pela obra de Deus, ficam abandonados nas festas familiares, porque ninguém de sua comunidade lembra de incluí-los. A segunda pessoa que a gente vai analisar é Diótrefes. Este já era o oposto de Gaio, só amava a si mesmo, seus interesses estavam sempre em primeiro lugar, mas frequentava a igreja e usufruía dos benefícios de ser um cristão. Na igreja de Cristo aqui na terra tem joio e tem trigo e deverão conviver, porque só Deus pode julgar e separar um do outro. Parece que João escreveu uma carta a Diótrefes, mas este a rejeitou e a destruiu. Vamos ler o verso 9. Escrevia à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Numa igreja verdadeiramente cristã, não tem ninguém mais importante do que Jesus Cristo, nem mesmo um líder super popular e muito querido. Acredito que ele não quis o segundo lugar na igreja da terra. É muito humano e comum as pessoas acharem que merecem reconhecimento ou primazia quando fazem alguma coisa. Lembram de Tiago e João, que queriam os melhores lugares? Que não façamos nada de bom para nos promover, mas que nosso objetivo seja sempre Cristo ser engrandecido e ser glorificado através de nossas palavras, através de nossas ações. Note que ele também rejeitou o ensino apostólico. Essa é uma atitude orgulhosa que nos impede de crescermos. Quando você acha que sabe muito, você para de crescer. É na humildade que crescemos, porque Deus dá graça ao humilde. Vamos ler o verso 10. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Às vezes, quando visitamos um médico, ele pede para olhar nossa língua e percebe, através da nossa língua, alguns problemas físicos. Na vida espiritual, a língua também mostra o estado do nosso coração. Tiago disse que de uma boca procede bênção e maldição, e não é conveniente que isso aconteça. Então, além de cuidar do que está em nosso coração, em nossa mente, precisamos cuidar de nossa língua para não provocarmos estragos para o reino de Deus. Diótrefes era um líder em potencial, mas fracassou por ser orgulhoso. Ter uma língua maldosa e maliciosa e ser pernicioso para o povo de Deus com suas brigas pela primazia. O espírito contencioso e amargo
não combina com quem se apresenta como cristão e quer engrandecer a Cristo. Vamos ler agora o verso 11. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. João estava dizendo: Gaio, não siga este exemplo que não presta. É muito comum nos justificarmos em nossos erros por causa de um mau exemplo. O maior problema das igrejas é o amor a si mesmo e não a Cristo. Então, quando você ver um mau exemplo, você pense e decida: este eu não vou seguir. A terceira pessoa que João nos apresenta é Demétrio. E Demétrio foi um membro com bom testemunho. Que opinião seus amigos, vizinhos, colegas de trabalho têm a seu respeito? Não que as opiniões devem ser, o norte de sua vida, mas que seja algo que aponte para o fato de você ser um filho de Deus e servo de Jesus Cristo. Vamos ler o verso 12. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, inclusive a própria verdade. Nós também damos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Todo mundo falava bem de Demétrio. Ele cumpriu a orientação dos apóstolos de ter um bom testemunho com os que são de fora de sua comunidade. O restante da carta, da terceira carta de João, são saudações e o desejo de vê-los, aquela comunidade, face a face. Isso era o que ele declarava. Que possamos viver de uma maneira digna de um cidadão do reino de Deus, capaz de transformar vidas com boas ações e capaz de edificar e fortalecer aqueles que são fracos. Deus pode fazer dos escombros de uma vida trágica como a de Diótrefes, uma vida bonita como a de Demétrio. A graça de Deus pode operar essa transformação, por mais que você ache que aquela pessoa está perdida. Seja como um Demétrio ou Gaio, e não rejeite aqueles que são como Diótrefes, para que a graça de Deus alcance a todos, como é o plano divino e é o ideal de Deus. Sempre pergunte: o que posso fazer para ser melhor do que fui ontem, para a honra e glória de Deus? E assim Deus nos abençoe para que esta humanidade perdida o encontre e louve e engrandeça o seu nome. Amém?